bom dia, boa tarde, boa noite e mais uma vez, por que não dizer, uma boa madrugada para você que nos acompanha no nosso canal. Bem, sem demoras, vamos à resolução da prova de Direito Financeiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. A prova foi aplicada ontem, no dia 16. Hoje, no dia 17, já foi disponibilizado os cadernos de provas e o gabarito preliminar. Algumas questões, creio eu, por equívoco de digitação, vieram com um gabarito diverso da resposta correta. Veremos cada uma delas e vamos apontar esses detalhes que cabe recurso ao nosso entender. Primeira questão é a questão número 87. O que diz a questão número 87? Em conformidade com o que dispõe a lei que trata sobre normas gerais de direito financeiro, que é a Lei 4.320, os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por determinado instrumento legislativo. Assinale abaixo a alternativa que aponta o instrumento correto. Então, as nossas 4 assertivas: decreto legislativo, decreto executivo, lei ordinária, resolução. No nosso último encontro, que foi aquela aula piloto, que a gente começou a trazer para vocês esse nosso primeiro contato, resolvemos algumas questões do Instituto, dissecamos alguns artigos da própria Constituição, falamos sobre os créditos adicionais, sobre os princípios orçamentários. Quem apenas assistiu aquela aulinha de praticamente 1 hora ao total, deu já para fazer algumas questões nessa prova. Veja, só quem assistiu aquelas aulas, só por ali, já dava para você ter acertado pelo menos umas 3 questões de direito financeiro e também umas 2 ou 3, com um pouquinho de sorte, na parte de orçamento. Veja, só com uma hora de aula. Nesta questão, a questão número 87, a resposta está lá, ó. Na Lei 4.320, o artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. A resposta é a letra B, pois trata-se de decreto executivo, conforme prevê o nosso artigo 42 da Lei 4.320. Ou seja, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Essa questão é literal, a cobrança literal do assunto. Vamos à próxima. A questão número 88. No que diz respeito ao capítulo que trata da contabilidade orçamentária e financeira constante nas normas gerais de direito financeiro, a Lei 4.320, mais uma vez, existe a previsão de algumas informações que compõem a dívida flutuante. Assinale a alternativa que não especifica uma dessas informações corretamente. Vamos à resposta? Está lá, na Lei 4.320, o artigo 92. A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluído o serviço da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos em tesouraria. Tá? Bem, pessoal, como na última aula, nós falamos que o candidato deveria ter muito cuidado exatamente com essas palavrinhas que o elaborador de prova troca. Essa prova, como nós vamos trabalhar até o final desta aula, vocês verão que apenas um termo é suficiente para deixar a assertiva totalmente inválida. Bem, como é nosso exemplo aqui, veja. A letra A fala o seguinte: os restos a pagar, incluídos os serviços da dívida. Lá, na Lei 4.320, fala o que? Excluído o serviço da dívida. Bem, mais uma vez a gente toca nesse assunto. Ou seja, apenas pegou um termo, elaborador da prova. Ele trocou apenas um termo e conseguiu invalidar a questão. Então, gabarito, letra A. Próxima questão. A questão número 89. Conforme disposição previstas nas normas gerais de direito financeiro, os créditos adicionais possuem classificações expressamente discriminadas. Assinale a alternativa que não contempla uma delas. Então tá lá, vamos direto à resposta. Está no artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários. Veja, gabarito, letra D. Não existe esses créditos
complementares, conforme nós vimos na nossa última aula. Falamos dos créditos adicionais, suplementares, aqueles que reforçam a dotação, os especiais servem exatamente para a gente incluir, né, aqueles que não tinham uma dotação já existente na nossa lei orçamentária, e os extraordinários, né, que são exatamente aqueles que tratam de quê? Destinados a despesas urgentes imprevistas em casos de guerra, comoção intestina e calamidade pública. Vamos à próxima. Questão número 90. A lei que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal determina expressamente a limitação das despesas com pessoal para os entes federados. Assinale abaixo a alternativa que indica a limitação imposta aos municípios. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei número 101, tem a previsão exatamente desses limites. Fala lá o quê? Que 50% a União pode gastar com até 50% com pessoal, e nos estados e municípios 60%. Então vamos ver lá. Está aqui, ó. Lei Complementar 101, artigo 19, para os fins dispostos no caput do artigo 169 da Constituição, ou seja, esse artigo regulamenta esse artigo 69, a despesa total com pessoal em cada período da apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: a União 50%, os estados 60% e os municípios também 60%. Então, a nossa assertiva, letra B. Vamos à próxima questão. Questão número 91. Veja aí na sua tela. Segundo a Lei Complementar 101, ao versar sobre as operações de crédito, especificamente sobre a contratação, determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização por eles controladas, direta ou indiretamente, indica que o ente interessado formalizará seu pleito, fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e ainda exige o atendimento de algumas condições. Dentre as alternativas abaixo, assinale aqui não, veja bem, aqui não. Então, circule, e se não, corresponde a uma das condições que devem ser atendidas. Então, vamos lá na nossa fundamentação. Olha o que está escrito na letra A. Existência prévia e expressa autorização para contratação no texto da lei orçamentária em créditos adicionais ou lei específica. Veja, é a cópia literal do item 1 do parágrafo 1º do artigo 32. Do artigo 32. Então está lá, é cópia exatamente do que está redigido no normativo. Vamos à próxima assertiva. Pulamos a B porque a gente vai falar dela no final. Vamos à letra C. Autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo. Está lá também a previsão no 4º do parágrafo 1º do artigo 32, como vocês podem ver aí na sua tela. D. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação da receita. Mais uma vez, literal, cópia literal do que está no 2 do parágrafo 1º do artigo 32. Só sobrou agora para a gente a letra B. Observância dos limites e condições fixadas pelo Congresso Nacional. Ele apenas trocou. O Congresso Nacional, nós temos, é um órgão composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aqui a gente só encontra o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não é sinônimo do Senado Federal. Portanto, essa é a letra B, que responde à nossa questão e é a questão que está errada. Vamos à próxima? 92. Atenção! O gabarito preliminar apresentou a letra D como assertiva correta, mas, no nosso entendimento, o que responde à questão é a letra C. Vejamos. Na letra A,
que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devido ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. Veja que é literalmente cópia da letra A do parágrafo 1º da Lei Complementar 101. Vamos à letra B? Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. Como vocês podem ver aí na tela, cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e saúde é a letra B do parágrafo 1º do artigo 25 da Lei Complementar 101. Veja que até a ordem ele não teve o trabalho de trocar. B. Observância dos limites da dívida consolidada imobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, de inscrição de restos a pagar e de despesa total com pessoal. Então, deem uma olhada aí na tela de vocês, que a letra C é exatamente o que foi reproduzido na questão, no item D. Então, realmente, no nosso entendimento, aqui não há erro. E ele pede o quê? A alternativa que não corresponde a uma delas. Então, vamos lá agora para a letra C. A letra C fala previsão orçamentária de refinanciamento da dívida mobiliária, mas o normativo, né, da Lei Complementar 101, a letra D do parágrafo 1º fala o que? É previsão orçamentária da contrapartida. Você, candidato que fez essa prova, está aí a nossa primeira sugestão de questão que pode ser, digamos assim, indagada junto à banca e é alvo, sim, de recurso em nosso entendimento. Questão de número 93, ela também apresentou um equívoco no gabarito preliminar. Veio como o item, a letra C, mas na verdade o que responde essa questão está contido na letra A. Vejamos. Em consonância com o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, são instrumentos da transparência da gestão fiscal, aos quais será dado ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, relatório resumido da execução orçamentária, né, o famoso REREL, e o relatório de gestão fiscal, que é o RGF, e as versões simplificadas destes documentos. Porém, para dar maior amplitude a essa transparência, a lei também determina outros meios. Analise os itens abaixo que tratam destes outros meios e assinale a alternativa correta. Vamos lá já discutindo cada item. Item 1. Incentiva a participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Veja que é o que prevê o 1 do artigo 48. Incentiva a participação popular em realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, a 1 está correta. Vamos a 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Da mesma forma, pessoal, foi a redação dada pela Lei Complementar 131 ao parágrafo único que fala: a transparência será assegurada também mediante, dos pontos, está lá o item 2, liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso ao público. Portanto, também está correta. Somente o item 3 é que está errado. Vamos ver? Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Legislativo da União. Veja, apenas trocou o que era Poder Executivo da União por Poder Legislativo, né? Sabemos que nós temos os três poderes: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Então, o que foi feito aqui? Trocou-se o poder executivo por poder legislativo. Isso é suficiente para invalidar nossa questão. Portanto, os itens 1 e 2 estão corretos e o 3 é que está errado.
Então tá aqui, ó. O que acontece? O gabarito apresentou a letra C, somente o item 1 está correto. Mas na verdade vimos que o item 1 e 2 estão corretos, portanto, há necessidade dessa alteração de gabarito da letra C para a letra A. Vamos à próxima questão? Questão número 94. A Lei de Responsabilidade Fiscal veda ao titular de poder ou órgão expressamente previsto contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro de determinado prazo, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Assinale a alternativa que aponta o prazo expressamente previsto. Está lá na nossa lei complementar número 101, artigo 42. É vedado ao titular do poder ou órgão, referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato. Então, está aí, a resposta é a letra A. Nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, conforme o gabarito, a questão está correta. Vamos à próxima. A questão número 95. Considerando as previsões expressas da Constituição Federal sobre finanças públicas, assinale a alternativa correta. Aí a gente vai explorar lá o que diz a nossa Constituição sobre essa disponibilidade de caixa. Está previsto lá no nosso artigo... lá no parágrafo 3º do artigo 164. Vamos ver? Você está vendo aí na sua tela. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 3º. As disponibilidades de caixas da União serão depositadas no Banco Central. As dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e dos órgãos e entidades do poder público e das empresas por eles controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Portanto, a resposta, gabarito, letra C. Próxima questão. Estamos na questão número 96. Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Constituição Federal sobre os orçamentos. Vocês se recordam que na nossa última aula, no nosso último encontro, nós esmiuçamos, desmembramos cada item desse aqui. Então, olha só, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências oficiais financeiras de fomento. Então, é expresso... Foi cópia exata do que está no parágrafo 2º do artigo 65 da nossa Constituição. No nosso último encontro, a gente falou até como se encontra esse normativo na própria lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Mas, realmente, o elaborador de prova optou em cobrar mais o que diz a Constituição, a Lei 4.320, a Lei Complementar 101. Então, vamos à próxima. Questão número 97. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta sobre as normas previstas na Constituição Federal sobre os recursos correspondentes às dotações orçamentárias. Então vamos ver aí. Logo na letra D, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendindo os créditos suplementares especiais destinados aos poderes legislativo, judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimos na forma da lei complementar. Pessoal, mais uma vez, cópia do nosso artigo 168 da Constituição Federal. Portanto, é a letra D. Questão número 98. Analise cada um dos itens a seguir e assinale a alternativa correta, com base nas normas da Constituição Federal sobre o plano plurianual. A nossa assertiva correta, conforme o gabarito, é a de letra C.
está expresso lá no artigo 166, que diz o quê? Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum. Com relação à repartição dos limites globais previstos para a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da federação, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina a limitação de percentuais para cada um deles. Assinale a alternativa que corresponde à limitação imposta na esfera federal. Veja que eles estão se limitando sempre à esfera federal, ou seja, cobrar mesmo os incisos da própria Constituição Federal, da Lei 4.320, da Lei Complementar 131, da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A nossa alternativa correta é a letra A, como vocês podem ver aí na tela de vocês. Ou seja, 2,5, 2,5% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União, e 6% para o Judiciário. Veja que aí também a banca poderia ter explorado a letra C, que é 40,9%, né, 40 inteiros e 9/10% para o Executivo, e 0,6%, ou seja, 0,6% para o Ministério Público da União. É o que está expresso lá no nosso artigo 20. Vamos agora à nossa última questão de direito financeiro, mas ainda tem um plus aí depois dela, vocês já vão ver. Vamos lá. A questão número 100, conforme vocês podem ver na tela. Assinale a alternativa incorreta, considerando a Lei Federal número 4.320, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, pessoal, vamos direto à nossa letra A. Diz lá: fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Como vocês podem ver na nossa questão, olha só, ele alterou apenas o que era mais econômico e colocou menos econômica. Apenas isso foi o que ele fez nessa questão. Portanto, a letra A responde à nossa questão. Finalizamos as questões da prova de Direito Financeiro para o concurso do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Mas uma questão nos chamou a atenção ainda na prova de Orçamento Público, que trata da matéria que a gente chegou a falar no nosso último encontro, naquela última aula que a gente falou das fontes para abertura de crédito. Né? Lembro dela? Então, vamos lá. O que diz a questão número 73? Assinale a alternativa correta, segundo o artigo 42 da Lei 4.320. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Os recursos para abertura são... Então, pessoal, tá aí, ó. Letra A, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial dos 2 últimos exercícios financeiros. Não. O que está previsto lá, no parágrafo 1º, artigo 43, fala lá: superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e não dos 2 últimos exercícios financeiros. Portanto, a letra A está errada. Também, pessoal, nesta questão houve acredito que um equívoco na hora da disponibilização do gabarito, porque foi prevista a letra B como correta, tá certo? Mas vamos logo antes tratar da D e a gente já vai chegar a elas. A D, os resultantes da anulação total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em leis para satisfazer despesas obrigatórias. Olha o que diz o item 3º. Os resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais
autorizados em lei. Não tem esse termo aqui para satisfazer despesas obrigatórias. Portanto, está errada também essa assertiva D. Na assertiva B da questão 73, está escrito que os provenientes de excesso de arrecadação, que significam a diferença entre o valor efetivamente arrecadado no exercício anterior, deduzido do valor do exercício corrente. Veja, não é isso que diz o parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando ainda a tendência do exercício. Esta letra B está incorreta, portanto ela não pode ser o gabarito da nossa questão 73. Agora vamos dar uma olhada na letra C. Na letra C fala lá, os provenientes de excesso de arrecadação, perfeito, que significa o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Então, é o que está estabelecido lá no parágrafo 3º. Então, está perfeito, ou seja, a nossa assertiva correta é a de letra C da questão 73. Então, realmente, também cabe recurso nesta questão. Para que a gente possa incentivar esse trabalho, então solicito que vocês compartilhem, né? Aqueles que gostarem, pode dar um like aí, sem problemas. Inscrevam-se no canal. Também lá tem um Facebook do professor, vocês podem ficar à vontade, pode solicitar lá amizade e a gente vai ter o imenso prazer, né, de aceitá-los. Tem o nosso Facebook, como já falei, Elias Cruz. Nosso e-mail, profeliascruz@gmail.com. Nosso canal do YouTube, que é esse aí, Elias Cruz. E no Instagram, estamos providenciando, tá certo, pessoal? Eu ainda não falei sobre a minha formação, sobre quem é o professor Elias. Então, hoje a gente já pode, com mais tranquilidade, falar sobre isso. Então, tá aí, como vocês podem ver, o professor Elias é formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em Ciências Contábeis, aí com pós-contabilidade pública e outros cursos. Espero que tenham gostado do nosso encontro, nosso segundo encontro, e aguardo você no nosso próximo bate-papo, na nossa próxima aula, que a gente vai poder trazer aqui. Também no nosso canal temos vários vídeos aí sobre viagens, então fiquem à vontade para explorar esse material disponibilizado. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima.